Olá, muito bem-vindo aqui ao canal Fé, Salvação e Obras. Hoje é o nosso 7º vídeo que nós estamos estudando a respeito da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, aos crentes da Galácia. E é muito importante, caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja vendo, que você retorne e assista os outros vídeos, porque é uma sequência e aquilo que nós já falamos anteriormente serve de base, de sustentação para uma melhor compreensão do que nós vamos tratar neste capítulo, que nós vamos falar a respeito do capítulo 4 da carta aos Gálatas. Então, caso é a primeira vez que você está vindo aqui, retorne, assista os outros 6 vídeos que nós temos a respeito desta carta, que vamos ali estar explicando o assunto que está sendo tratado, vamos estar explicando a respeito do contexto ali de Atos capítulo 15, a pregação de Paulo em Antioquia da Psídia, e o que é estar debaixo da lei, o erganomos, as importantes obras da lei. Então são tudo coisas que nós já falamos nos vídeos anteriores e que é fundamental essa compreensão para entender melhor que nós vamos estar falando aqui hoje. E hoje nós vamos estar falando a respeito do capítulo 4 da carta que o apóstolo Paulo está escrevendo, e apenas para reafirmar, nós temos que ter em mente que nesta carta o apóstolo Paulo, essa carta é fruto de uma resposta. Possivelmente, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava em Antioquia da Síria, que era a sua base missionária. E ele estava ali e recebeu informações de que fariseus crentes em Yeshua estavam visitando as localidades que ele já tinha passado para anunciar outro evangelho, que era uma mensagem legalista que aparece ali em Atos capítulo 15, né? Que fariseus saíram de Jerusalém anunciando que se não circuncidar os gentios conforme o rito de Moisés, não poderiam ser salvos. O problema todo gira em torno dessa questão da salvação pelas obras da lei, né, pelo legalismo, por estar obrigado a não só a obedecer os mandamentos da Torá, mas a se fazer um judeu. Era essa toda a questão que Paulo estava combatendo nessa carta aos Gálatas, né? E Paulo defende que a salvação é pela fé e pela graça de Yeshua. Nós já definimos nos vídeos anteriores o que é fé, né? A confiança e a fidelidade. É muito importante ter bem em mente, porque nós vamos entender que Paulo, em nenhum momento, ele se está opondo à Torá. Ele não está criticando a Torá ou ele está negando a Torá, né? Pelo contrário, o que Paulo está fazendo nessa carta aos Gálatas é combater o uso errado da Torá. É sobre isso que Paulo está escrevendo. E é importante também nós entendermos que no meio do cristianismo existem 4 grupos, 4 visões gerais a respeito da lei, baseados em grande parte no que está escrito na carta aos Gálatas, né? E esse é o grande motivo que nós estamos fazendo esse estudo, para entendermos que de fato Paulo não está agindo contra a Torá, né? Ele está agindo contra o legalismo, mas baseado principalmente na carta aos Gálatas, 4 visões distintas existem a respeito da Torá nos meios cristãos, né? Uma visão alega que toda a Torá foi anulada por Yeshua. Aquele que é crente em Yeshua não tem mais que se preocupar com nenhum mandamento. Esses mandamentos eles só estão ali na Bíblia para caráter histórico, para construção de um contexto, mas não existe nenhuma preocupação com o que está ali, né, com relação àquele que serve a Deus. Então toda a Torá foi anulada para este grupo que existe no meio do cristianismo. Um segundo grupo, uma segunda visão que existe, é de que toda a Torá foi anulada, exceto os mandamentos repetidos por Yeshua. Porque Yeshua, nos evangelhos, em muitos momentos, cita a Torá, cita mandamentos da Torá. Então esses mandamentos que são repetidos
beleza, ainda está valendo. Os demais todos já foram anulados, né? Uma terceira visão que existe a respeito da Torá ainda nos meios cristãos é que somente os mandamentos ritualísticos, ou seja, as festas, os cerimoniais, é que foram abolidos. Todos os demais mandamentos morais continuam em vigor. Então, este grupo, eles distinguem a lei, né, a Torá, entre mandamentos morais e mandamentos cerimoniais. Aqueles são mais focados na questão cerimonial, ritualista, as festas, principalmente, o Shabat, esses foram anulados. Mas aquilo que é moral, né, não matarás, não matarás, esse está valendo. E já um quarto grupo, que é um grupo bem mais restrito, né, diz que somente os 10 mandamentos estão valendo, né, e que todo o resto está anulado. Então, esse grupo, essa visão, ela entende ainda que o Shabat ela está valendo porque ele está dentro dos 10 mandamentos. As outras festas, tudo isso já passou, já foi anulado, então o que vale é apenas os 10 mandamentos. Bom, neste capítulo 4 da carta aos Gálatas, Paulo vai falar especificamente a respeito das festas e dos mandamentos relacionados às festas, né? Devemos lembrar que Paulo usa essa carta aos Gálatas não para explicar o que ele pensa a respeito das festas, mas para combater aquilo que estava sendo feito com base no legalismo nas festas. Por isso, se nós quisermos entender melhor a respeito do que Paulo diz a respeito das festas, nós vamos ter que consultar outros textos, né? E é com base nesses outros textos que nós vamos construir o entendimento e entender que aqui Paulo não está combatendo as festas, mas pelo contrário, ele está combatendo o mau uso das festas. Bom, vamos ler Gálatas capítulo 4, o versículo 1 diz assim: Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Bom, o verso 3 aqui, ele é muito interessante, porque ele diz o seguinte: assim também nós. Toda vez que Paulo usa esse pronome nós, a terceira pessoa no plural, ele está se referindo ao grupo ao qual ele fazia parte, que eram ou os judeus crentes em Yeshua. Quando ele fala vós, usa a segunda pessoa no plural, normalmente ele está se direcionando aos gentios. É assim na carta aos Efésios, é assim aqui na carta aos Gálatas, aos Colossenses. Muitas cartas ele usa essa expressão nós e vós justamente para falar a respeito dele como judeu, e os judeus em geral, os judeus crentes em Yeshua, ou os gentios crentes que estavam ali sendo os destinatários, né, a quem Paulo está destinando as suas cartas. Bom, ele diz o seguinte, que em todo o tempo, o herdeiro, enquanto ele é menino, em nada ele difere dos outros servos que há na casa, certo? A pergunta é, quem é herdeiro? Né? Se nós formos olhar para a Torá, para os mandamentos, para os profetas, para o contexto da palavra de Deus como um todo, herdeiro é o povo de Israel. A Israel foi feitas as promessas, a Israel foram feitas as alianças, a Israel foi dada os mandamentos, as festas, a Israel foi prometido o mundo vindouro, né? O reino, Yeshua vai estabelecer o seu reino em Jerusalém, né? Lá em Isaías capítulo 2 fala que de Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém, que todas as nações se unirão e subirão a Jerusalém para adorar o Deus de Jacó. Então,
os herdeiros, obviamente que Paulo está falando do povo de Israel, né? Então, o que ele está falando a respeito dos herdeiros, do povo de Israel? Que, enquanto são meninos, né, em nada se diferem dos demais servos, porque eles estão debaixo de tutores e curadores. Nós já falamos no capítulo 3 a respeito do paidagogos, que a Torá funciona como paidagogo, né, aquele que conduz a criança até os seus tutores, até a sua escola, né? Ele está usando ainda a mesma expressão. O capítulo 3 acabou alguns versos anteriores, ele ainda está na mesma ideia, construindo a mesma ideia. Ele vai dizer o seguinte, que no versículo 3, nós também, quando éramos meninos, está explicando a analogia que ele construiu no versículo 1 e 2, né, do menino herdeiro que ainda estava debaixo de tutores, de curadores, de pessoas ensinando. E aí ele vai explicar agora o que é essa analogia que ele está construindo. Que nós judeus, nós também, quando meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Aqui a palavra em grego que aparece é a palavra estocheia, que significa elementos, né? Elementos rudimentares, bases, princípios. O que Paulo está dizendo? Que enquanto Israel era menino, né, antes da manifestação do Messias, eles estavam sendo educados, ensinados pelas festas, né? As festas funcionavam como esses elementos básicos, rudimentares, que forneciam ali as informações, os ensinos a respeito do Evangelho, a respeito do reino vindouro, a respeito de tudo que os profetas vêm a falar, a respeito daquilo que é o anseio, aquilo que nós aguardamos em Yeshua, na volta de Yeshua, no reino vindouro e da própria salvação. Bom, e onde que nós podemos entender isso também? Lá na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, né? Ele diz no capítulo 2 que os dias de festas, a lua nova e os sábados são sombras das coisas futuras, mas o corpo é do Messias, né? O corpo é de Cristo. Lá em Colossenses, capítulo 2, verso 16 e 17. Eu peguei ali o finalzinho do 16, né, e 17. Nós vamos voltar nesse texto ainda. Mas o que nós estamos vendo é que Paulo está definindo as festas, o Shabat, as luas novas, a separação de alimentos, né, comidas e bebidas, apresentam de forma figurativa e elementar o Evangelho, né? A sombra aí não é uma coisa negativa, não, pelo contrário. Sombra no contexto do mundo antigo é a imagem, né? É o que delimita, é o que dá ali o contorno, né? E elas são sombras de um corpo. E que corpo que é esse? É o Messias. E ele diz exatamente essa ideia, porque veio que o Messias, né? No versículo 4, ele fala assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, sob a Torá, para remir os que estavam debaixo da Torá, ou seja, aqueles que estavam ali debaixo da Torá, aprendendo com a Torá, sendo instruídos pela Torá, eles foram remidos, né, através do Messias, né? Então, aqui, em nenhum momento, nós vamos encontrar Paulo nessas palavras contrariando as festas, né? Mas ele vem dizendo que Yeshua veio e aquilo que as festas apontavam acabou recebendo revelação. Yeshua veio sob a Torá para remir os que estavam debaixo da Torá. Yeshua não veio contra a Torá, mas debaixo da Torá. E os que estavam debaixo da Torá, né, debaixo da tutela da Torá, sendo instruídos pela Torá, receberam o Messias, né? Aqueles que entenderam a instrução, né, entenderam os significados de Pêssar, do sofrimento do Cordeiro Pascal, do sangue que expia, né, olharam para Yeshua e reconheceram ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Não é o fato de celebrar a peça mecanicamente que trazia a revelação, mas aquele que estava debaixo da instrução,
que estava entendendo realmente, esse reconheceu o Messias, né? Mas aí no versículo 9, nós vamos ver Paulo falando algo muito interessante. Ele diz aqui: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo por Deus conhecido, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? Essa virada que Paulo dá no seu discurso é muito interessante, porque ele está falando, ele está direcionando-se agora aos gentios. E nos versículos anteriores, lá no versículo 8 precisamente, né, ele fala, o versículo 7 e 8, né, ele vai lembrar o quê? Que os gentios, eles serviam antes aos ídolos, né? Enquanto os judeus tinham como rudimentos elementares da fé deles as festas, a Torá, os mandamentos, os gentios tinham como elementos rudimentares a idolatria, a maneira pela qual eles conheciam ou imaginavam conhecer a Deus era através da idolatria, né? Eles não conheciam de fato a Deus. E aí Paulo diz o seguinte: mas agora vocês conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? O que Paulo está falando? Às vezes o meio cristão lê esse texto achando que Paulo está dizendo que as festas da Torá são rudimentos fracos e pobres e não é isso, porque Paulo não está direcionando essa fala aos judeus, mas aos gentios que não conheciam festas, aliás, eles conheciam as festas do paganismo. E o calendário pagão era muito mais festivo que o próprio calendário judaico, o calendário da Torá, né? Eram muitos deuses, muitas festividades e uma característica interessante. Os pagãos faziam as suas festas aos deuses com o intuito de aplacar a ira dos deuses. Se eles não fizessem as festas, eles temiam que as divindades se voltassem contra eles e amaldiçoassem a terra, amaldiçoassem a colheita, viesse tempestades e o caos. Então, o objetivo deles em festejar aos seus deuses, né, era para impedir, para aplacar a ira dos deuses. Com o legalismo que esses gentios estavam sendo expostos agora que eles tinham chegado à fé, né, essa visão de que se eles não se circuncidarem, se eles não se fizerem judeus, se eles não guardarem toda a Torá, eles estão debaixo de maldição, eles vão ser destruídos pela ira de Deus. Esse sentimento de servir para fugir da ira de Deus é o voltar aos rudimentos fracos e pobres que eles tinham lá no paganismo. Servir a Deus, celebrando a festa de Pêssar, para aplacar a ira de Deus, para que Deus não se irasse com eles, é trazer elementos do paganismo, da idolatria, para dentro das festas, né, da Torá de Deus, transformando o objetivo delas e mudando completamente o sentido e o objetivo da festa, né? Então, o que Paulo está trazendo aqui no versículo 8 e 9 é justamente o problema da motivação que o legalismo impõe sobre os gentios nesse quesito que eles estavam celebrando as festas, motivados por essas questões que remontavam lá ao paganismo, à idolatria, né? Paulo, lá aos Colossenses, ele vai tratar exatamente desse assunto. Só que lá aos Colossenses a questão era outra, né? Ali, da mesma forma como os Gálatas eles estavam sendo obrigados a guardar, a fazer a circuncisão, a se tornar judeu para poder guardar toda a Torá e tudo mais, aos Colossenses havia uma questão muito parecida. E Paulo vai, capítulo 2, verso 11, Paulo vai dizer o seguinte: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão,
no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo, do Messias. Por que Paulo está usando essa questão da circuncisão? Segundo a Torá, só pode celebrar a festa de Pêssar quem está circuncidado. Ou seja, a Torá, ela traz essa premissa de que a circuncisão, de que a celebração das festas é para quem é circunciso. E a circuncisão é o sinal da aliança, ou seja, para estar celebrando Pêssar, para estar celebrando as outras festas, só faz sentido se seja alguém que faça parte da aliança. Alguém estranho à aliança, que sentido faz celebrar Pêssar? Que sentido faz celebrar Shavuot? Que sentido faz o Shabat? Se está fora da aliança? Nenhum sentido. Mas Paulo reafirma que os gentios crentes em Yeshua fazem parte da aliança e recebem uma circuncisão, que é a circuncisão do Messias, que é o despojar do pecado da carne, né? Que acontece com a salvação que nós recebemos em Yeshua, com a descida do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, a santificação, a transformação do caráter. Tudo isso que acontece, que Deus faz na vida do crente, é a ação da circuncisão do Messias. E por estarem na aliança pelo Messias, os gentios de Colosso tinham o direito de participarem das festas, né? Tanto é que, no verso 16 e 17, ele vai dizer o quê? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou das luas novas, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é do Messias. Ou seja, o que Paulo fala no versículo 11, alegando que eles já estão circuncidados, é para fortalecer agora nos versos seguintes, 16 e 17, que eles não podem ser julgados por participarem dessas coisas, que eles não podem ser impedidos de participarem de Pêssar e nem questionados o porquê estão participando de Pêssar, porque eles fazem parte da aliança através do Messias, né? E ele não está dizendo contra. Ele não está dizendo, ninguém vos julgue por não comer, ou por não participar das festas, ou não participar dos sábados. Não, ele está dizendo, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelo Shabat. Ou seja, não é uma questão que eles deveriam ser impedidos ou se sentir constrangidos, porque eles fazem parte da aliança. E ele diz que essas coisas, as festas, são sombras de coisas futuras. E é muito interessante porque quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, Yeshua já havia morrido, já havia ressurreto, o Espírito Santo já havia descido sobre os apóstolos, o Evangelho estava sendo anunciado, né? E ele ainda diz que as festas, o Shabat, as luas novas, eles apontam, são coisas que apontam para coisas futuras. Ou seja, existem muitas coisas que estão representadas ali nas festas, nessas celebrações. O próprio Shabat aponta para o futuro, aponta para a volta do Messias, para a implantação do seu reino, o reino vindouro, o reino do Messias. O Shabat, um exemplo claro disso lá em Hebreus 4:9, o escritor de Hebreus fala assim, portanto, resta ainda o repouso sabático para os servos de Deus, para os filhos de Deus, nos esforcemos para entrar nesse descanso, ele continua ali na sua carta. Então, o Shabat, ele aponta para a vinda do Messias, para o reino vindouro, e ele aponta para coisas futuras, e da mesma forma, todas as festas têm elementos que apontam para a volta do Messias, para o reino vindouro, e por isso elas são ainda vivas, ainda fazem parte da projeção do corpo do Messias, né? Vamos ver também que o próprio apóstolo Paulo, ele celebrava festas, né? Nós vamos ver lá em Atos capítulo 20, nos versículos 5 e 6, Paulo ali ele estava viajando para Jerusalém, ele estava terminando a sua viagem missionária, estava trazendo para Jerusalém donativos e o objetivo era ir para Jerusalém. E nesta viagem,
narrada ali no capítulo 20, nós vamos ter, logo no início do capítulo, Paulo dizendo assim, eles indo adiante nos esperaram em Troade, e depois dos dias dos pães ázimos, que é a festa de Pêssar, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Né? Aqui, Paulo estava em viagem missionária, ele estava fora do território de Israel, ele estava junto com outros discípulos de Yeshua, e aqui ele parou a viagem, né, por causa da festa dos pães ázimos. Depois da festa dos pães ázimos, são 7 dias, né, ele começa com Pêssar, e depois tem 7 dias de jejum de fermento, né, então ele retoma a sua viagem. Não existia nada, absolutamente nada, que obrigaria Paulo a parar esta viagem se ele de fato não estivesse celebrando esta festa, tanto que Lucas registra que ele aguardou a festa e depois da festa ele continuou a sua viagem. Né? Nesse mesmo capítulo, nós vamos ter ali a celebração do Shabat, né? Que vai começar com a expressão assim, e no primeiro dia da semana, porém, no grego, a expressão que está ali é miaton sabaton, ou seja, um encerramento do Shabat, ao final do Shabat. E o Shabat ele é celebrado em 2 momentos, ele é celebrado no início do Shabat, né? Quando, na sexta-feira ao pôr do sol, e ele é celebrado no final do Shabat, né? Quando está se pondo o sol no sábado, iniciando o primeiro dia da semana. Ali nós temos a celebração da Havdalah, né? E o que está registrado ali em Atos capítulo 20, aqueles versos seguintes, 7, 8, 9, é justamente ocorreu durante a celebração da Havdalah, o Miaton Sabaton, ou seja, após o Shabat, ao final do Shabat, ao término do Shabat. Né? Também ainda nesse capítulo, no verso de 16, nós vamos encontrar o seguinte texto: porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, ou seja, ele ia passar rápido por Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe possível, em Jerusalém nos dias de Pentecostes. Ele queria estar em Jerusalém nos dias de Pentecostes. Por quê? Ele estava carregando ali os donativos da Ásia, das igrejas que ele tinha participado, e era justamente para os pobres de Jerusalém. Né? E o que era a festa de Shavuot, Pentecostes? Era justamente a apresentação dos cereais, das ofertas de cereais no templo. Né? Então ele queria fazer esse donativo justamente em Shavuot, que é a apresentação da oferta, a apresentação dos frutos. Então ele estava projetando isso. Né? Obviamente que aqui, Paulo, em todos esses pontos que nós lemos aqui, ele estava celebrando festas. Né? Também lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8, nós encontramos assim, em outro momento, né? Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste, que é outro momento, bem antes do Atos capítulo 20, que nós já lemos, né? Ele estava em Éfeso e ele resolveu ficar ali até ao final de Pentecostes. Ou seja, Paulo ele usava o calendário bíblico, as festas, como ali o seu mapa como ele vai viajar, para onde que ele vai, onde ele vai ficar. Então, o que nós vemos aqui é que Paulo ele celebrava as festas, ele tinha as festas em alta conta, ele usava as datas das festas como marcos para suas ações, para suas viagens e tudo mais. Também em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, nós temos uma ordenança de Paulo para os irmãos de Corinto. Ele diz o seguinte: portanto, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Ele está aplicando ali os símbolos de Matzot, né, da festa dos pães ázimos, e ordenando que seja feita essa festa
resgatando ali esses elementos, resgatando ali esses princípios que são parte do corpo do Messias, são expressões daquilo que o Messias tem feito nas nossas vidas, né? Assim, novamente, Paulo não estava na carta aos Gálatas combatendo as festas, mas sim o legalismo que deturpava o sentido daquelas festas e escravizava. E o legalismo ele escraviza, né? O legalismo ele traz um peso sobre aquele que está debaixo do legalismo, de obrigação, se não fizer, está debaixo de ira, está debaixo de maldição, né? Então, o legalismo, ele traz realmente esse peso. Bom, nos versos seguintes do capítulo 4, nós vamos encontrar Paulo fazendo uma analogia muito interessante. Eu vou ler rapidamente aqui alguns versos, porque ele vai falar a respeito da situação em que ele esteve em Gálatas, né? Ele se coloca como os Gálatas, eles estavam, aqueles fariseus que foram para a Galácia, eles colocaram Paulo como inimigo, como alguém que estava trazendo mentiras para os irmãos da Galácia, que anunciou um evangelho falso, um evangelho fraco, um evangelho que não olhava muito para a obediência, né? Que os legalistas estavam trazendo essa imagem. E Paulo se defende, fala, olha, quando eu estive com vocês, eu sabia que vocês podiam arrancar os olhos de vocês e me darem, né? Eu estava em fraqueza, estava em ferimentos, e de fato ele passou por problemas ali em Atos, a gente vê que ele apanhou em Listra, Icônio, Derbe, ele esteve ali na Galácia, debaixo de muita tribulação, ele foi arrastado de uma cidade, dado como... Então ele resgata essa ideia de que ele estava ali em fraqueza e ele tinha total convicção que aqueles irmãos poderiam dar os próprios olhos para Paulo, se Paulo pedisse, fosse necessário, né? E aí ele então vai dizer o quê? Ele vai fazer uma analogia de que Abraão teve 2 filhos, um filho com Agar, né, Ismael, e um filho com Sara, que é Isaac. O filho de Agar era escrava, era serva de Sara, e Sara era livre, né? E ele faz essa analogia para quê? Para mostrar os 2 tipos de judeus que estavam lidando ali em Gálatas. Aqueles que eram filhos de Ismael, que representava Jerusalém do seu tempo, que era escrava dos romanos, né? E também estava escravizado, porque o legalismo em Jerusalém, na liderança judaica do primeiro século, era muito forte. Nós já tratamos isso aqui nos vídeos anteriores. Eles estavam vivendo um legalismo muito forte. E nos evangelhos, Yeshua combate isso no seu tempo. E ele fala a respeito deles, dos judeus crentes em Yeshua, e que seguem o evangelho que Paulo estava anunciando, que eram os filhos da livre, né? Cuja a mãe é Jerusalém do alto, né? Então o que ele está trazendo aqui é justamente esse impacto do que é ser escravo, né? Do legalismo, e o ser livres em Yeshua, que vão receber a promessa. Ele vai concluir isso aqui dizendo o seguinte, que o filho da escrava não herdará com o filho da livre. Ou seja, as promessas, a herança, o mundo vindouro, ele vai ser para aquele que está aliançado com o Messias, confiando no Messias e não nas suas próprias obras, que não está debaixo do legalismo, mas que tem a Torá da maneira correta, né? E que serve a Deus pela fé, pela confiança no Messias, né? E nós falamos já que a fé, fidelidade, confiança, ele está intimamente ligado à obediência, mas pelas motivações corretas, né? A questão toda é a motivação. O legalismo é uma obediência motivada pelo medo. Já a fé, ela é uma obediência motivada pela confiança, pela convicção, né? Então, nós terminamos aqui o capítulo 4 da Carta aos Gálatas. Eu convido você a curtir o vídeo, compartilhar e continuar acompanhando os nossos estudos.
próximo vídeo nós vamos estar falando a respeito do capítulo 5 desta carta e já estamos caminhando para o final. Que o Eterno nos abençoe.